Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos iniciando nesta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2017, nossa primeira transmissão, nosso primeiro talk show de 2017, com o professor José Moran, que vai abordar o tema Métodos Ativos e Ensino Híbrido em Educação. Boa noite, professor. Como vai o senhor? Boa noite, João Ronaldo. Boa noite, meus caros colegas. Eu estou tudo bem. Você falou que ia falar, né? Eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês façam perguntas, que seja um talk show, uma conversa e não uma aula. Excelente, professor. Essa é a nossa proposta. Eu acho que não tem maneira melhor de demonstrar o que seja ensino híbrido e método ativo do que a prática, né? Queria aproveitar e também cumprimentar a Marta. Boa noite, Marta. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, professor José Mourão. Sejam muito bem-vindos. Boa noite aos que estão nos assistindo também. Boa noite, então, Marta. A Marta é nosso apoio logístico. Então, quem tiver alguma pergunta adicional a fazer, porque muitas pessoas já fizeram essas perguntas no momento da inscrição, e quem quiser fazer alguma outra pergunta no decorrer, nós temos o grupo do Pedrone para deixar as perguntas, temos o grupo Senated, se alguém quiser deixar alguma pergunta lá, Marta vai estar capturando isso, então. Professor, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? O senhor realmente serve para a gente como modelo, né? Porque apesar de todo o seu conhecimento, a gente vê a sua postura que parece quase de um como é que a gente diria? De um velho sábio, né? Parece um guru, né? Transmitindo humildade, tranquilidade. E eu sempre me espelho no senhor nesse sentido. Onde eu vou, por mais que eu sei, eu sempre me coloco numa postura de humildade, porque diante do conhecimento, quanto mais sabemos, mais percebemos o tamanho da nossa ignorância. Mas é isso aí, não tem jeito. À medida que a vida vai avançando, eu com 70 para 71 já, que faço daqui a 2, 3 meses, se você não aprendeu na vida que tem que ser humilde, mas não é como uma postura de marketing, mas uma postura real, você não aprendeu nada na vida. Então, a aprendizagem ativa é isso, aprender com a vida, aprender com as várias situações, aprender com os erros e aprender como estamos fazendo aqui. Eu não te conheço pessoalmente, João, mas eu ouvi
pouco o teu trabalho, e trabalho com jovens aprendizes, está aí em Bauru. A Marta também está aqui em São Paulo, em outro lugar. Eu estou na Vila Madalena, em São Paulo, e estamos conversando entre nós, e mais algumas pessoas quiserem entrar ao vivo, também podem conversar. Então, é esse mundo que nos toca viver hoje, onde é possível, cada um no seu lugar, cada um no espaço, poder conversar com o outro sem ter que se deslocar. Então, isso é uma das questões do híbrido, assim, do tema, essa ideia da mistura de lugares onde nos encontramos, de espaços, até de tempos, enfim, esse é o inicial. Depois vamos falar de metodologias, mas o que mais assim, hoje me gratifica é ver como é possível aprender junto, bastando querer. Se você quer, é possível. Você vai encontrar sozinho com alguém, você vai encontrar formas interessantes de aprender. Então, é essa ideia básica, inicial. Professor, muito obrigado, é assim que eu penso também, né? E para dar um toque inicial para o nosso trabalho da noite de hoje, professor, estive lendo na Porvir uma matéria falando de um pouco do seu início há 25 anos atrás, quando o senhor, como a maioria de nós, né, hoje, ficamos um pouco decepcionados com a exigência do método tradicional, aula expositiva, os alunos cansados, muitas vezes preferem estar no celular jogando do que prestando atenção na gente, né? Muitos professores preferem fazer o quê? Recolhe o celular dos adolescentes para dar aula, e mesmo assim eles dormem lá, né? Então a gente percebe que esse método tradicional, eu coloquei um artigo também nessa semana falando um pouco sobre isso, né? Professor, você utiliza ainda slides e aula expositiva? Né? A neurociência já provou que não é mais esse o caminho, né, professor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua descoberta, o que é novo para nós hoje, para o senhor foi há 25 anos atrás, quando o senhor, em 1988, começou na internet essa tentativa de diálogo com as pessoas em pontos distantes, né, professor? Bom, cada um tem seu tempo de descoberta, que eu digo. No meu caso, foi nessa faixa, no fim da década de 80, começo de 90, em que depois de dar já mais de 15 anos aula, eu vi que estava ficando muito repetitivo, que os alunos iam mudando, e veja, é bem no início da internet, não é o mundo de hoje conectado e móvel, ainda era tudo bem tradicional, mas estávamos na fase do vídeo, estávamos na fase assim de pouco gravar programas, de assistir filmes, passar filme na escola, e já isso podia ser feito de forma muito mais interessante do que só através de modelos expositivos. Então, a descoberta da necessidade de envolver mais o aluno na prática, de perguntar, de dialogar, de torná-lo pesquisador, de criar depois uma página como um elemento que seria hoje um ambiente virtual, mas onde você postava aquilo que era pesquisado e o que eles produziam, seria um prolongamento do que se fazia na pesquisa, uma espécie de laboratório que nós tínhamos conectados, deu a dimensão de como ampliar aquilo que normalmente a gente fazia em sala de aula, em outros espaços, e deixar a sala de aula para discussões, para aprofundamentos, para apresentações dos alunos, para trazer suas experiências, suas dúvidas, fazer sínteses. Então, na verdade, isso aí que é tão óbvio, ainda para alguns, eu diria muitos, não é prática. Quer dizer, ainda continuamos, apesar de saber que é melhor envolver o aluno, que torná-lo ativo, ainda continuamos sentindo-nos obrigados a explicar tudo para o aluno, a dar tudo mastigado assim no PowerPoint, a fazer sínteses
para eles e que eles fiquem depois tentando entender por sua conta. E esse modelo aí é meio bobo hoje. Se há 25, 30 anos isso já era viável e dava para fazer tantas coisas interessantes, hoje é imperdoável, vamos dizer assim, que tantas escolas ainda continuem ensinando do mesmo jeito. É imperdoável por quê? Porque é horrível para o aluno, é horrível também para você, professor, ficar no blá, 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 ficar repetindo, não tem novidade, não tem desafio. É extremamente, chamaria, esgotador para todos. Então, o processo tradicional, em algum momento faz sentido, fazer de vez em quando uma apresentação, de síntese, isso, ok, não estou negando também a importância, mas no dia a dia, bota o aluno para fazer, para pesquisar, trabalhar juntos, ver cada um o que para ele é mais importante, e cria sei lá, um portfólio, algum espaço digital onde ele vá postando tudo o que ele faz e você vai acompanhando a produção do aluno, ele vai compartilhando. O Google Drive para fazer isso hoje, né? O Google Drive é espaço gratuito e o professor tem condições de acompanhar em tempo real a produção desse estudo, não é verdade? Pode ser no Google Drive tem algumas ferramentas, já começamos com as ferramentas do Google, o Hangout que estamos usando agora. Você pode conversar com os alunos, você pode gravar um vídeo e deixá-lo disponível, você pode colocar materiais no Google Docs abertos, os alunos podem editar ou comentar, e eles também postar seus materiais. Você, no Google Presentations, você pode colocar um slide assim inicial e os alunos depois vão colocando também suas contribuições, assim, qualquer ferramenta de Excel, qualquer ferramenta dessas pode ser compartilhada. Então a ideia de usar e não só postar, mas também abrir para que os outros possam editar, ela é poderosa, está aí, é gratuita, combina também com outras técnicas que, eu digo, analógicas. Você pode também fazer jogos analógicos, não precisa ser tudo digital, mas já que está tudo isso aí, por que não aproveitar todo esse potencial? Se tem jogos, por que de vez em quando não bota a mão de um jogo e usa do jogo como um grande meio de comunicação? Se eles têm um celular e podem produzir uma história num vídeo, por que eles não contam histórias ou colocar o ponto de vista, ou fazer entrevista dos alunos e isso postar numa rede social, num ambiente virtual, onde você quiser? Então, é só querer. É só querer. O que parece, professor, porque tem uma pergunta aqui assim, ó, que bases teóricas são imprescindíveis à formação docente para que se apropriem dessas metodologias ativas e modelos híbridos? Eu tenho a impressão, pelo que o senhor está falando, vai muito mais da iniciativa e da criatividade do professor do que da formação. Concorda comigo, professor? Não, a iniciativa de mudar essa formação, que ela foi teórica, não teórica no sentido, toda a formação teórica ela é fundamental, mas ela foi transmissiva, os professores nos ensinavam falando e depois lendo, ok, isso ela continua importante, mas ao mesmo tempo, se você quer formar um professor hoje para entender esse mundo daí onde já a escola está tão defasada, você tem que fazer práticas daquilo como você vai ensinar. Então, se você quer aprender metodologias ativas, você tem que aprender ativamente. Se você quer que o aluno participe, tem que criar situações de participação. Então,
não é nada novo do ponto de vista teórico falar de metodologias ativas. Então, há muito tempo, desde Sócrates, que ele usava o diálogo, a maiêutica, até, sei lá, Dewey, no fim do século XIX, numa parte do século XX, portanto, há bem mais do que 100 anos, ele falava de se aprender um pouco pela ação, pela reflexão. Aí depois tem uma série de autores, até Ausubel, aprendizagem significativa, você tem toda uma, enfim, depois a Paulo Freire, você tem dezenas de pessoas que nos mostram, Montessori, quantos, cada um do seu jeito nos dizia, envolva o aluno, que ele a partir de experiências do que é significativo, ele vai depois refletindo. Então, a reflexão é importante, mas é importante junto com a prática. Você vai experimentando, você vai aí analisando, e você vai compartilhando. Então, o fazer isso e torná-lo consciente é extremamente importante hoje, para que o aluno, com o teu apoio, você como mais experiente, ele possa ir muito além de onde ele iria sozinho. Então, a ideia de ajudar o aluno, mas a partir de onde o aluno está, a partir do que ele percebe como significativo, e aí está o outro lado, quer dizer, o que é importante é você mostrar que aquilo que você está trabalhando com o aluno é importante para o aluno, que é interessante para ele, que faz sentido. Se o aluno percebe que aquilo faz sentido, ele vai se envolver. Se o aluno percebe que aquilo tem a ver com a vida dele, ele vai atrás. Agora, se ele vê que é só uma tarefa só para nota, ele vai fazer só para se livrar ou só para ter nota, mas isso é extremamente, assim, bobo. Perder tanto tempo, tantos recursos, tanto dinheiro para resultados tão pífios, né? Eu vejo que é uma espécie de corrupção da educação, né, da aprendizagem. Quer dizer, eu vou para nota, não vou para aprender. Aquilo que eu aprendo não é aplicado na prática, né, professor? Talvez, olha, eu não estava prevendo isso, mas a criatividade, a espontaneidade vai nos iluminando o caminho. Está se falando muito hoje, uma crítica muito grande em cima da mudança que foi feita em cima do ensino médio, professor. Parece que a matéria de geografia e história já não são mais essenciais. A escola que quiser, tem. A escola que não quiser, não tem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Não é um tema assim que eu domine tão profundamente, assim, o currículo do ensino médio atual. Eu acompanho assim, o básico, que é a ideia de ter algumas áreas importantes que você vai trabalhando e outras que são optativas. Então, o conceito de ir podendo oferecer alternativas em si é bom. A forma como isso vai ser feito são outras questões. E você tem que ver também se os professores, eles estão dentro desta visão que eu estava falando. Quer dizer, não adianta você trabalhar muito uma área de conhecimento, sei lá, português é fundamental, matemática é fundamental, mas se você faz isso de uma forma boba, de uma forma só impositiva, de uma forma autoritária, não adianta aumentar o número de horas ou diminuir. Encontrar significado àquilo que você está fazendo, motivar o aluno, relacioná-lo com aquilo que ele tem no entorno, com a vida, trazer projetos reais da cidade, numa cidade que tem tantos problemas, trazer esses problemas para debate, e a partir daí você vai trazendo. Os conteúdos estão junto a partir de todas essas situações práticas. Isso faz muito sentido para o aluno. E se você trabalha essa dimensão de ligar a sala de aula com problemas reais e, se possível, trazidos do entorno, quer dizer, do bairro, da cidade, e que você contribui na sala de aula para dar uma alternativa, uma solução,
a aprendizagem se torna significativa, significa o aluno percebe que aquilo que faz serve para alguma coisa, serve para mudar a vida de pessoas, serve principalmente de tantas pessoas carentes. Então, o ensino médio, ele é uma etapa mais crítica, sempre foi, que é a etapa de adolescência, em que as pessoas estão saindo um pouco da casca da família e tal, para encontrar um pouco sua identidade, estão descoberto o mundo, descobrindo a sexualidade, a busca também de um pouco de grupos. Então, é uma fase que nunca foi simples, mas hoje, ensinar nessa fase da adolescência, da forma tradicional, impondo, é um desastre. Então, poder fazer escolhas é importante, envolver o aluno é importante, por isso que metodologia ativa e o híbrido significa ir misturando presencial e online, ir colocando materiais que o aluno pode pesquisar por si, então você não precisa explicar tudo, torná-lo ele produtor, ou seja, que ele vai produzindo, que ele vai criando, e tudo que ele vai criando vai compartilhando, tudo isso aí faz sentido para torná-lo muito mais interessado e para que ele veja que tudo aquilo que aprende é importante, não é só para o Enem, não é só para o vestibular, embora tenha Enem e tenha vestibular, mas é para a vida também. Professor, perfeito. Acho que o senhor acabou respondendo uma segunda questão aqui, ó. Qual a melhor maneira de atrair não só os alunos, mas também os colegas, professores, equipe e a comunidade para participarem de um projeto gamificado, um projeto de ensino mais participativo? E esse ser tão provocador que vai além de muros da escola, como fazer? O senhor está trazendo uma solução interessante, que é contextualizar aquilo que está sendo aprendido com os problemas reais da comunidade, não é isso? Trazer os problemas reais, mostrar que você também é uma pessoa interessante. Ser o professor, ele não pode ser uma pessoa só que repete o que está no livro. O aluno já tem acesso a esses materiais que você vai explicar no YouTube, na internet, tem nas plataformas online. Você tem dezenas de colegas teus que já postaram roteiros interessantes. Então, se você não for uma pessoa interessante, se você não é uma pessoa inspiradora, o aluno te aborrece. Se você é um cara chato que vai lá e só repete, feito papagaio, aquilo que está em qualquer material escolar, é bobagem, é uma perda de tempo para você, para o aluno. Você está desmotivado, você vai desmotivar o aluno. Então, eu gosto de ver professores que mesmo nos contextos atuais, que não são os ideais, em que a gente não ganha o que deveria ganhar e que a carreira ela não está tão valorizada como deveria ser, mas que quando estão com os alunos, os professores, eles fazem o melhor, eles tentam ajudá-los, eles dão força para o aluno, eles trabalham a autoestima do aluno, principalmente os alunos de escola pública, que estão, às vezes, em lugares assim, bem pobres, bem carentes, com alunos que não tiveram as mesmas oportunidades que os alunos de alguns colégios de classe alta e média. Então, mostrar para os alunos o potencial que eles têm, as oportunidades que estão aí, e que encontrem, além da sala de aula, esses outros espaços onde o aluno possa aprender e não simplesmente ficar divertindo-se, que é legal, mas que não seja pura diversão. Então, juntar-se com... Aí você me perguntou pelos colegas professores, buscar alguns colegas que também estão um pouco mais motivados e apresentar algum projeto mais integrador, algum trabalho mais em conjunto com os colegas, para que o aluno perceba que as coisas se juntam. Isso é bem possível, bem legal, e é um pouco triste às vezes ver que alguns professores, em nome assim, das dificuldades, da falta de infraestrutura, da burocracia que existe, que eu não vou contestar, mas eles se deixam levar um pouco pela uma certa apatia, uma certa rotina,
e dão aula de forma burocrática, e não há vida, às vezes, quando estão com os alunos. Então, se você não está motivado internamente para aprender, se não está entusiasmado com a vida, o aluno percebe. Se você está chato, sua aula vai ser chata. Se você não está assim, também achando saídas, e experimentando, e saindo um pouquinho do quadradinho, o aluno vai dizer, ok, vai passar por você e você nem vai perceber, ou seja, vai fazer aquilo que você mandou, fará os exames no final e vai te esquecer. É isso que você quer da vida, que não fazer diferença, ficar repetindo. Então, junte-se com alguns colegas, vê se tem algum coordenador, algum gestor que seja um pouquinho mais ousado e planejem algumas atividades, porque se hoje nós temos a possibilidade de fazer coisas interessantes, então faça algo interessante na tua área, junto com o teu colega, criem alguma atividade legal, envolva os alunos, e você verá como isso é muito mais gratificante para eles, mas também para você. Então, para você, professor, gestor, esqueça um pouquinho todo esse lado pouco do que falta. Isso é que falta muito, formação, dinheiro, etc., condições, e veja as possibilidades. Eu fazer um pouco o inverso. Eu gosto de alguns professores, se vocês puderem e não conhecerem, entrem no YouTube, tem um professor chamado Eric da uma escola municipal do Rio de Janeiro, mas esqueci agora o nome da escola. Eu acho que eu publiquei uma matéria sobre ele ontem. Que ele começou a fazer diferente, né? Dessa maneira que o senhor está falando, não é isso? A escola é Emílio Carlos, agora que eu lembro do Rio de Janeiro. Então, é professor de história. E você vê como é. Claro, ele numa escola pública que não tem grandes recursos, ele usou a criatividade, ele criou algumas aulas e postava no YouTube, e se os alunos não podiam assistir antes, ele deixava em algum notebook que havia lá, para que o aluno assistisse, e depois criava dentro da sala de aula atividades para os que eram mais avançados e para os que tinham mais dificuldade, um pouco diferentes. Então ele ia acompanhando o ritmo de cada aluno, e em lugar de acomodar-se, dizer, olha, a escola pública não dá, para que vou me matar, ele tentava trabalhar com aula invertida, que era isso de gravar antes as aulas. Você não precisa gravar, você pode pegar materiais prontos e dizer ao aluno, dá uma olhada nisso, e a partir daí eu te ajudo. E depois ele criava assim, algumas atividades para aqueles que tinham mais rapidez, ir avançando mais, e aqueles que tinham um pouco mais de dificuldade, ir num ritmo mais lento, e ele ia ajudando. Então, isso faz sentido. Dê uma olhada nesse professor Eric, e verão como é possível ensinar sem fazer uma revolução, mas conseguindo motivar os alunos, mas principalmente você vê que ele está motivado. Quer dizer, ele fala de criatividade, fala um pouco de ajudar, ele pede ajuda a colegas, ao diretor, para viabilizar aquilo que ele percebe que é importante, envolver mais os alunos e tentar ajudá-los da melhor forma possível, nas condições em que está. Isso é bom para os alunos, mas é bom também para o professor, porque se você começa a empreender, começa a experimentar, você verá que seus horizontes se ampliam, e você vai ser uma pessoa mais iluminada, vai ter mais vida, e você vai também transmitir isso na sua relação com os alunos, e aí os alunos vão te ajudar. Então, na verdade, em lugar de ser um obstáculo, ao contrário, o aprender vai ser muito mais facilitado, porque você está motivado, você está empreendendo, os alunos também vão te ajudar, e é um processo de ganha-ganha em que todos vamos evoluir muito mais. Professor, fantástico, bacana isso. O senhor demonstrou, eu coloquei a matéria desse professor, não disse o nome dele, mas
mostrei exatamente o que ele fez de criativo. Sem ter recurso nenhum, ele usou, o que o senhor acabou de citar, a sala de aula invertida, né? O ensino híbrido, e também personalizou. Aqueles alunos que tinham dificuldade, ele gastava mais tempo, os que tinham mais facilidade, ele dava um passo a mais. Não, ele tinha alguns notebooks, não tinha... Tinha alguns recursos, mas não era sempre, por exemplo, não tinha banda larga sempre, nem sempre podia trabalhar ao vivo, isso aquilo que ele dizia. Então ele deixava o material até já pronto dentro dos notebooks para que eles consultassem se fosse necessário, e postava depois no YouTube ou um ambiente virtual alguns materiais para que os alunos, quando pudessem, assistissem. Então ele se virava, era essa a ideia, ele ia trabalhando com várias atividades, mas havia algum apoio também institucional e havia alguma tecnologia por trás. Professor, a Natália Machado gostaria que o professor falasse da distinção entre o semipresencial e o híbrido de uma forma mais global. É essa a colocação da Natália Machado. Natália. Olá, Natália. Olha, comecei a trabalhar essa ideia do híbrido, a gente falava mais semipresencial, porque era a ideia de misturar o encontro que você tinha em sala de aula, olho no olho, e as possibilidades que o mundo digital começava a trazer. Então, a ideia do semipresencial era misturar dois tipos de presença, uma que era mais física e a outra que era virtual ou digital. Mas esse conceito, hoje, ele é mais amplo. O híbrido significa mistura. Então, que mistura você faz além do semipresencial? O semipresencial é um tipo de mistura, é um tipo de híbrido, mas é pouco. Você pode hoje fazer outras misturas que são, por exemplo, na forma de ensinar. Quando falamos de aula invertida, é fazer uma mistura em que aquilo que você explicava antes para que o aluno aprendesse e depois ele ia estudar depois, você invirta. Você faz com que o aluno pesquise antes, organize antes o que ele pode conhecer a partir de um pouco da tua orientação. Você dá algumas dicas, você mostra alguns materiais, alguns vídeos, o que for, e a partir daí você trabalha depois o aprofundamento no momento presencial. Então, isso faz com que o aluno, se ele já tem uma base, de um conhecimento prévio, e se todos têm esse conhecimento prévio antes, facilita muito para que você os possa ajudar, para que eles possam ir muito, muito além. Então, esse é um tipo de híbrido, que significa uma metodologia invertida. Você não precisa explicar tudo antes para ensinar. O aluno pode aprender uma parte e depois aprofundá-la em sala de aula. Então, esse é um tipo de mistura. Outra forma de híbrido ou mistura é, em lugar de dar aula expositiva, você trabalhando primeiro essa base inicial, depois em sala de aula você pode criar atividades diferentes para grupos diferentes. Você pode organizar a classe em 5, 6 grupos e criar uma atividade que é de leitura, outra de discussão, uma terceira de fazer um jogo. Então, você trabalha com atividades que têm a ver com o que está se trabalhando, mas que não são exatamente iguais, que algumas são mais de análise, outras são de experimentação, outras podem ser de escrever ou de debate. Então, você cria atividades diferentes e você vai acompanhando em algum momento cada grupo para ver por onde vão, e depois eles fazem uma síntese no final para ver aonde, o que eles conseguiram perceber, aonde conseguiram chegar. Tudo isso vai sendo postado em alguma página na internet, e com isso você vai misturando também o que você faz em sala de aula, o que depois você posta na internet, o que fez antes. Então, é um outro tipo de hibridismo, de mistura. Então, tem o antes e o depois, tem o presencial e o online, tem
as atividades organizadas por, chama-se estações, que seria como que atividades para grupos diferentes ou em ambientes diferentes. Se você tem na escola, vamos falando de escola, a possibilidade de levar os alunos a um laboratório, você não tem assim todo aluno ainda conectado, você pode dividir a classe, uns vão para o laboratório fazer determinada atividade, outros em classe fazem outra, então é um determinado tipo de híbrido também, sala de aula e laboratório. Agora, com os smartphones aumentando, então você pode usar os próprios aparelhos como híbrido entre a tecnologia, vamos dizer assim, analógica e a digital, a móvel e o livro. Você pode ir misturando várias situações. Sala de aula como um espaço mais organizado e sistemático, com outros espaços que você tem na escola, como biblioteca, pátio, etc. E fora da escola. Então, ir misturando espaços, técnicas, metodologias, tudo isso faz com que o conceito de híbrido seja muito mais amplo do que o semipresencial. O semipresencial é um dos componentes do híbrido, que ele ficou muito mais amplo e que responde um pouco ao conceito em inglês de blended, mistura. E quantas mais misturas a gente faça, melhor. Fantástico, professor. O que eu estou percebendo é o seguinte, eu estou aqui me deleitando, né? Quer dizer, aquele professor que é engajado, criativo, ele dispõe hoje muito mais de ferramenta para customizar o seu ensino do que no passado. Uhum. Então, ele pode, junto com os alunos, criar alternativas que antes não existiam. Fantásticas essas estações, né? Uma estação de leitura, uma estação que eu posso pedir para eles montarem uma dramatização sobre o tema. Não, mas você vê, isso aí sempre existiu. Hoje você pode acrescentar o celular para torná-lo mais simples, mas você criar que o aluno criasse uma pequena representação, que trabalhasse com um jogo, com leitura, com escrita, e que pudesse fazer isso em estações diferentes, sempre foi possível. O que faltava um pouco era a percepção disso. Hoje o que você tem é uma série de aplicativos que te facilitam que isso seja mais fácil e depois que seja mais viável manter isso, percebê-lo, deixá-lo visível com o tempo no digital. Mas é mais criatividade do que propriamente tecnologia. Porque se você, por exemplo, for um professor, digamos, que às vezes há professores que trabalham em escolas bem precárias, que não têm quase nenhum desses recursos, aí eles dizem, mas tudo que você fala é para quem tem tecnologias móveis, tem um bom laboratório. Eu digo, eu falo para qualquer situação. Em qualquer situação você pode ser criativo, você pode fazer coisas legais, você vai trabalhar até com sucata, com materiais bem do dia a dia. Não é a tecnologia avançada que vai te dar todas as pistas, é a relação aberta, quer dizer, é o que eu chamo sempre de banda larga mental, que faz com que realmente, se você não tiver banda física larga, isso não seja tão necessário. Banda larga mental significa abra sua cabeça, chegue para os alunos, converse, pergunte quais são suas paixões, suas expectativas, conheça-os, e aí traga as questões que têm a ver com o cotidiano deles, junto com as temáticas que você tem que trabalhar na área de conhecimento onde você vai trabalhando. Então, é criatividade, então sair, experimentar, possibilidade de errar às vezes e não ficar assustado. Então o professor tem que sair um pouquinho dessa ideia de fazer tudo certinho, passo a passo, 1, 2, 3, e se algo dá errado, deu errado, e se eu não dei todo o programa como estava previsto, ok, o aluno pode se dar
orientação para que ele estude por sua conta. Não se sinta responsável por fazer tudo você. Quanto menos você fizer diretamente, melhor para o aluno. Envolva-o, motive-o e oriente-o. E aí, a partir daí, você verá quanto mais avança o processo de conhecimento. Fantástico, professor. Muito bom. Puxa vida. O senhor acredita que exista um modelo híbrido viável para a educação especial de surdos mudos? É mais uma pergunta, professor. Realmente não é uma área que eu possa ter... não sei quem perguntou isso aí, mas é claro que apesar de não ser especialista nesse sentido, eu não quero falar só para sair ao passo, mas em qualquer situação é possível trabalhar com o híbrido. Quer dizer, há coisas que o aluno pode fazer por si mesmo. Há aplicativos hoje que ajudam o aluno, tanto quem é surdo, como quem é cego, quem tem alguma, dependendo do tipo de dificuldade que ele tem, ele tem alguma série de apoios. Então, a ideia é que o aluno ele possa acessar alguns materiais previamente, para poder depois, num segundo momento, em contato mais direto com o professor, a partir de um conhecimento prévio, ir além. Então, isso vai sendo adaptado para cada tipo de deficiência, mas o princípio pode ser mantido. Então, eu não trabalho tão diretamente com alunos que têm deficiência, mas pelo que eu acompanho, os relatos que eu tenho, eles me mostram que essa personalização, que também é outro das grandes, vamos dizer assim, características da aprendizagem hoje, com o apoio dessas tecnologias digitais, elas permitem que o aluno que tem deficiência possa ir no seu próprio ritmo. Como o aluno que está hoje em qualquer etapa da sua aprendizagem, ele possa ir um pouco mais rápido, um pouco mais lento. Então, é uma das questões-chave da aprendizagem ativa hoje, é respeitar ritmos diferentes do aluno e você poder olhar um pouquinho onde que ele está e ir adequando um pouco aquilo que você tinha planejado ao real momento em que ele se encontra. Então, é a ideia de sair de uma aula igual para todos, de uma avaliação igual para todos, para processos um pouco mais adaptados a cada um, que significa você tem que ser criativo, tem que estar atento e tem que, assim, ser um pouco como um diretor de uma orquestra, no sentido que tem que entender que há instrumentos diferentes que uns entram num momento, outros entram em outro, você tem que ir gerenciando a complexidade. Então, precisa ser muito mais competente do que simplesmente no professor tradicional, que fala uma coisa e todo mundo escuta e faz tudo na mesma hora e faz a mesma prova no mesmo momento. Esse modelo tem que mudar. Professor, eu acho que independente da limitação das pessoas, né, o professor, pelo que eu estou entendendo de híbrido, é passar por várias dimensões, né? É não ficar só no mesmismo. Eu posso não ter tecnologia nenhuma, mas eu posso criar uma atividade no pátio, eu posso criar uma atividade dentro da sala, uma atividade de pesquisa com os computadores que tem, mesmo que sejam poucos, e depois eu reúno todo mundo e vejo o que acontece, né? Professora, a Natália, só complementando, a Natália, ela só sobre o que o senhor respondeu para ela, ela achou perfeito, ela está estudando e pesquisando no mestrado, o SEMI, para que possamos planejar o híbrido na UFPE, acho que é a Universidade Federal do Paraná. É Federal do Paraná. Do Paraná, ela está dizendo que pensa como o senhor. Mas é isso, você, na Federal do Paraná, Natália, você tem a professora Gláucia, lá na Faculdade de Educação, que ela trabalha muito com todas essas dimensões, com as tecnologias da educação, procura, tem mais gente, mas dela me lembro assim,
assim mais diretamente, e é necessário ver em cada lugar, seja na universidade ou na educação básica, como você inspira o aluno, como você o motiva. Ele passa, é incrível, você passa 9 anos de educação básica, fora uns 3 antes de educação infantil, você tem antes, você tem depois o ensino médio, assim, 9, 3, 12 anos, você no mínimo tem 12 anos de educação básica, alguns são 15, e muitos não aprendem a escrever, a interpretar um texto, a ler um contexto um pouco mais complexo. Em 12 anos, você imagina que você tem 12 anos para aprender a dirigir um carro, e você termina 12 anos e não sabe nem dirigir um carro, é inacreditável. Aí alguns vão para a faculdade e continuam meio analfabetos, continuam não lendo textos complexos, não escrevendo fluentemente, não se expressando. Eu digo, mas o que você aprendeu? Porque aprendem muita coisa que não é desconexa. Aprendem para livrar-se, aprendem um pouco para ir passando, aprendem para tirar um certificado, aprendem para sair de uma prova. Eles não entendem. Então, se a educação ela trabalhasse menos coisas, mas em mais profundidade, ela ajudaria muito mais. Então, é preferível você fazer menos. Que deu uma travada. Atividade. Professor, o seu áudio travou, né? Ir a ler do que se aprender muita coisa. Perfeito, professor. Muito bem, é importante, o que o senhor falou realmente é de espantar. 12 anos para aprender a dirigir um carro, não consigo engatar a primeira marcha. Professor, também fui professor universitário na mesma faculdade que eu fiz a segunda formação em pedagogia, e eu tinha na sala de aula de pedagogia, 5º ano, alunos analfabetos. Não sabiam interpretar, mas sabiam acessar perfeitamente o celular, né? Professor, tem mais uma pergunta aqui do Aridelson Oliveira. Como o professor José Moran entende sobre o conceito de educação 3.0 e se ele pode ser aplicado em todos os níveis, do infantil ao superior? Olha, essa palavra 3.0 responde a uma evolução da tecnologia digital, móvel, em que você pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora, dentro do teu ritmo, mas ele responde a essa ideia também de aprendizagem que eu chamo 360 graus, que significa aprender não somente algo muito específico, mas aprender sempre em todas as dimensões, a cognitiva, a socioemocional, aprender com valores, aprender a conviver, aprender a trabalhar em grupo, que não é fácil, aprender a chegar a acordos. Então, o 3.0 é uma fase de tecnologia móvel, personalizada, ubíqua, que está em qualquer lugar, e que deve refletir-se também em uma quebra de espaços, em uma abertura de muros, em um contato muito mais profundo com o mundo, em diálogo com os demais. Então, ele pressupõe também quebrar o modelo disciplinar para que ele se torne um pouco mais integrado, não separar tanto as coisas. Então, é um 3.0 em muitas dimensões, não é só tecnológica, mas também de concepção, e que responde a tudo isso que nós viemos falando, que vai se espelhar depois num currículo, que cada vez será menos separado e será mais integrado, de professores que não ficará cada um só no seu pedacinho, eles conversarão mais. É um modelo para o qual ainda estamos assim, despreparados, e muitos estamos longe, e que faz com que a escola fique um espaço inadequado, assim, no sentido, não estamos dando resposta real para um mundo que já está aí. Eu fico alucinado vendo crianças, as possibilidades que eles têm, a facilidade com que
para eles o celular, o diálogo que eles têm de pequenos, 2, 3 anos, com o YouTube, com Minecraft, com os jogos, desde pequenos, crianças que constroem, às vezes, projetos. Estava lembrando assim, de crianças assim agora, de 3, 4 anos, que no Minecraft fazem coisas, uma casa, tem um bairro, e chegam depois na escola e ficam fazendo uma atividades bobinhas, que significa, a escola não compreende o potencial que essa criança tem. Então, temos que desenhar assim, um currículo e propostas que façam sentido, e o que faz sentido, no fundo, é quando o aluno percebe, como disse no começo, que tudo isso tem a ver com ele, e você tem alguém que é interessante, alguém que é motivador, o aluno vai. Tem muito onde aprender. Um dos nossos papéis hoje é o que chama-se curador. Curador significa, entre tantas opções, dá algumas dicas aqui, orienta, me dá algumas pistas, e quando tenho alguma dúvida, tire um pouco essa dúvida, quer dizer, seja um interlocutor confiável. Se você faz isso, o aluno vai. Não precisa você fazer tudo por ele. Movimento pela motivação, um pouco pela inspiração, dê algumas dicas, e você verá que o aluno também responde e vai te trazer, e vai caminhar muito também por conta dele. Professor, excelente, está abrindo muito a cabeça da gente, e quando o senhor fala, a mente vai longe, né? É como se a gente fizesse um brainstorm individual, né? Não, isso é... Conectando coisas que a gente até viu e não usou, e poderia usar. Quantas possibilidades, e tudo passa não pela tecnologia, mas passa pelo indivíduo, por isso que eu achei bacana o começo da nossa conversa, o senhor falando de Sócrates, né? Ele já fazia isso, e a palavra-chave é conhece-te a ti mesmo, né, professor? Conhece-te, e ao mesmo tempo pergunta sempre, atreve-te a perguntar, faça perguntas-chave, faça perguntas para você e também pergunte aos alunos. Torne a aula uma aula de perguntas importantes, e que os alunos procurem respostas, não dê tudo pronto como resposta, que o aluno pesquise e ajude-o a pesquisar. Não é só o aluno, que não é só achar a primeira coisa no Google, como você pesquisa, como você seleciona, como você interpreta, compara, como você apresenta isso, então, isso que é conhecimento, é lidar com toda essa diversidade, encontrando sentido, mas para isso você tem que perguntar, e saber você também fazer perguntas, e ir buscando assim, as respostas que te são possíveis em cada momento. E o bonito da vida é você viver nesse eterno questionamento e resposta que te satisfaz até um determinado momento, e depois que você a recoloca e traz um novo enfoque, e que você vai numa conversa com alguém e te ilumina numa outra perspectiva. Então, é um eterno assim, processo de ampliação, de visão, de compreensão, de escolhas, na direção da realização e da liberdade. Porque se a educação não for um processo para tornar-nos mais livres, para que serve? Só para entupir a cabeça de ideias? É pouco. O importante é você ser uma pessoa que consegue fazer escolhas melhores, você ser uma pessoa mais equilibrada e lidar com a complexidade, tornar-se uma pessoa mais interessante para quem vive com você, seu companheiro, sua companheira, seus filhos, se você os tiver, os amigos. Então, quando alguém diz, eu não tenho amigos, você não tem ninguém, pergunta, por que você não tem ninguém? Por que você... Se você é uma pessoa interessante, se é uma pessoa que amplia horizontes, alguém vai perceber. Então, a educação te serve também para ter um projeto de vida interessante. Então, torne a vida um projeto interessante, faça da vida algo legal. Então, eu poderia estar aqui com vocês queixando-me de como, puxa, é duro envelhecer, que dói aqui, dói lá. Não é isso, estou aprendendo cada dia mais, estou evoluindo, estou viajando. Graças a Deus posso viajar, mas é também a atitude, veja, é a atitude que está por trás de empreender, de
de buscar, de ampliar horizontes, de realizar-se mais, de fazer um trabalho significativo, de tentar ajudar os outros a perceber, isso te realiza. Então, é uma via de duas mãos. Você ajuda e você é ajudado, você contribui e os outros contribuem também para a tua realização. É isso que vale a pena aprender e ensinar. Então, esse é o projeto ativo, é esse, perceber a vida como um grande dinamismo em que você vai sendo cada vez mais, vai percebendo melhor, vai fazendo escolhas, vai corrigindo algumas dificuldades que você vai tendo, tornando tem uma pessoa mais interessante para você e para os demais. Perfeito. Professor, olha, está tão gostosa essa discussão, essa reflexão, que a gente não está percebendo o tempo passar, e já praticamente já foi uma hora. Estamos no final, então, estamos no final. Assim de a gente não prolongar muito, mas eu também já vou ratificar aqui, e sei lá, se o senhor nos disponibilizar de voltar uma outra vez, num outro momento, porque, olha, está sendo um aprendizado fantástico. Eu achei que aprender tecnologia, e eu estou aprendendo aqui uma lição de vida, que a educação, nós, enquanto professores, temos que educar os nossos alunos, não é para entrar no Enem, não é para passar no vestibular, mas é para aprender a viver, lidar com as próprias emoções, a complexidade da vida, lidar na relação com o outro. Ninguém vem com manual, né, professor? A grande dificuldade hoje é o relacionamento. As pessoas não sabem lidar umas com as outras. A violência, a agressividade está se exacerbando, e ninguém sabe lidar com isso, e nenhum professor ensina. Eu não sei o que eu sinto, né, a intensidade que sinto, e por que sinto, e as pessoas se perdem. Não é isso, professor? Tem que aprender a lidar consigo mesmo, a lidar com seus medos, com a solidão, saber aprender a conviver. São muitas aprendizagens, e às vezes por trás de muita comunicação em rede, no WhatsApp, no Snapchat, ou no Instagram, às vezes há um pouco, muitas pessoas estão evitando falar consigo mesmo, estão só muito brincando demais, e também tem que achar seus momentos em que você tem que refletir, pensar, fazer um pouco, olhar o que está indo bem e não indo bem, e ir recalibrando-se para você orientar-se melhor na vida e, ao mesmo tempo, conviver. É legal conviver, mas sem perder um pouco esse rumo. Então, a escola também tem que ajudar um pouquinho o aluno a que ele perceba seu projeto de futuro, por que eu estou fazendo tudo isso, aonde que eu posso chegar com o meu potencial. Então, essa ideia de orientar, de mentoria do aluno, então você vê que não é só tecnologia, não é só metodologia como técnica, mas é todo um projeto de educação que torne assim a vida interessante, para que o aluno diga, caramba, que legal, ir para a sala de aula devia ser uma experiência extremamente tão interessante que deveria ser livre. Quer dizer, vejam, a escola, por ser interessante, ela não deveria obrigar o aluno a ir, mas nós estamos sempre, como não conseguimos fazer uma escola interessante, estamos sempre controlando, impondo, obrigando o aluno. Eu acho isso uma das coisas que eu aprendi. Eu trabalhava mais com alunos no ensino superior, era que obrigar o aluno a estar em sala de aula é uma idiotice. Então eu dizia, fiquem aqui os que querem aprender, os que não, eu dou uma orientação de leitura, se vocês façam e depois façam determinado tipo de projeto e me entreguem, mas os demais vamos fazer experiências interessantes, vamos aprender juntos, vamos fazer coisas legais. Isso me motivava e motivava os alunos. Então é a ideia do aprender a fazer experiências interessantes. Se você usa tecnologias também hoje, ótimo, só vai ampliar, mas o princípio, o que está por trás é o entusiasmo, o envolvimento, a criatividade e a significação, de ver que aquilo faz sentido para você. E muitos professores estão sem sentido, estão fazendo atividades que são rotineiras, estão presos pela burocracia da quantidade de provas, trabalhos e tal, percebendo que isso não é o essencial, a quantidade, mas a qualidade e principalmente assim o entusiasmo que está por trás e que tem que ser um pouco que transcender aquilo que você
especificamente vai trabalhar. Professor, então, para encerrar a nossa atividade, que está sendo maravilhosa, eu, sinceramente, ainda bem que está sendo gravado, viu? Porque eu vou querer assistir de novo. Né? Temos uma pergunta aqui final, né, que é do Luiz. Ele diz o seguinte: eu percebo que a metodologia ativa coloca o aluno como sujeito e ativo e autônomo. E com isso ele aprende a aprender, né? Ele está dizendo isso. E depois ele fez uma pergunta assim: quais as principais dificuldades para a adoção dessas metodologias hoje? Né? É formação do docente, é criatividade, é infraestrutura, o que é? Qual que é a dificuldade? Por que o professor é tão engessado? Olha, não é uma... Se fosse fácil de solucionar, todo mundo já encontraria um caminho, mas nós temos, assim, muitas... nós na vida nascemos com muita abertura para a vida, uma criança é curiosa, vai atrás de tudo, e depois nós fomos aprendendo um pouco a ficar quietos, nos foram ensinando um pouco a ficar ouvindo alguém. Então, na verdade, nós saímos um pouco da atividade inicial como crianças para uma certa passividade, e depois também aprendemos muito na vida a trabalhar de forma meio autônoma. Quer dizer, quando você aprende, voltando ao exemplo de dirigir, uma vez que você sabe dirigir um carro, você nem pensa quando você entra no carro, você já automatiza os processos, você entra na rotina, e significa você poupa energia. Isso é um dado legal, mas se você fica muito no automático, você fica muito na rotina, você também se engessa e você fica chato, você não evolui. Então, o que precisa fazer hoje é tentar sair um pouquinho do que é previsível, daquilo que você sempre fez, e introduzir alguns ruídos, que são algumas experimentações. Faz algo um pouco diferente. Você mesmo cria uma situação que você diga, que cria uma certa angústia de caramba, será que isto vai dar certo? Vou colocar um aplicativo aqui, vou usar esta técnica, vou trazer um jogo, vou fazer alguma coisa um pouco diferente. E se der errado? Se der errado, quantas coisas não deram errado já na sua vida e você foi adiante? Se der errado, paciência, vai lá, aprende com o erro e vai adiante. Mas é isso, se a gente não experimenta, não sai do lugar. Se a gente fica com medo de que algo vai dar errado, você não avança. Se você não sai na rua porque pode haver algum problema, você não vive, porque sempre algum problema pode acontecer. Então, a ideia de experimentar hoje, ela é fundamental, e dentro do teu ritmo, dentro do que te é possível. Então, hoje, faça alguma coisa. Você está começando um ano letivo agora. Este semestre, faça algo um pouco diferente daquilo que você fez no semestre passado. Crie uma atividade um pouco diferente, traga um aplicativo que você antes não usava, crie uma outra dinâmica, experimente, depois traga outra, assim, aprimore-se, ouse um pouco, crie, para ir quebrando a rotina. Você verá que um semestre após outro, você vai ampliar, você vai fazer coisas que hoje seriam impossíveis, daqui a pouco serão possíveis, porque você foi em degrau, saindo um pouco da mesmice. Então, não é só formação, não é só fazer cursos, mas é uma atitude de ir aplicando algumas coisas que você vê, que sabe, no teu contexto, e ir avaliando, às vezes, pô, isso aqui deu certo, isso aqui ainda tenho que aperfeiçoá-lo mais, e pergunte, olhe, veja colegas que estão fazendo algumas coisas legais, algo que você, às vezes, por exemplo, sei lá, eu preciso editar um vídeo no YouTube, eu não sei, alguém te ajuda, faz, não fique inibido porque você não sabe tudo, pergunte, busque orientação, e aí você verá que você vai mudar. Agora, para mudar toda essa engrenagem enorme, muitos não estão prontos ainda, teríamos que investir muito mais. A gente sabe que a questão estrutural não é tão simples, mas a gente sabe que se ficarmos só nos queixando e a gente não partir para mudar tudo isso que está aí, nós vamos... Assim, vai ser desesperador, vamos educar mal essas crianças, prepará-las mal para esse mundo, nós vamos ser infelizes também, e não vamos estar fazendo um trabalho bem legal. O importante é experimentar, avançar
e compartilhar. E vocês verão em pouco tempo quantas coisas legais acontecem na vida de vocês. Professor, fantástica a sua apresentação. Eu acho que serve como exemplo o nosso talk show. Nós não planejamos nada, o senhor não trouxe nada e ensinou tudo. Não trouxe nada. Algumas coisas. Né? O senhor, através de um diálogo, foi nos elucidando, mostrando caminhos, né? Passando pelo coração. Eu acho que é isso que tem que ser mesmo. O professor, ele tem que amar aquilo que faz. Não só o professor, qualquer profissional. Ele tem que entrar na sala de aula compromissado com essa nossa missão, né? De transformação dessas crianças, adolescentes que chegam com o olho brilhando. Professor, o que eu vou aprender? O que o senhor vai ensinar para mim? Nós vamos brincar, né? E o que eu achei interessante muito em tudo que o senhor falou é que eu não preciso estar no trilho e nem engessado. Eu não tenho que cumprir tudo aquilo que me estabeleceram. Ó, você tem nessa aula encher a cabeça deles com tudo isso. Não. Eu vou pegar uma parte e vou fazer o que é possível. Claro. A preocupação é com o ser humano que está lá. Né? Me lembra um pouco aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos. Né? É o que nós viramos hoje. O filme é bem atual. Né? Estamos dentro da engrenagem. O professor entrou dentro da engrenagem e virou parte do processo e esqueceu disso. Ele só está preocupado no fim do mês que está chegando lá o contra-cheque. Mas esqueceu da missão. Né? Ele está totalmente... virou uma máquina, né? Um autômato. E a gente precisa parar e fazer essa reflexão. Por isso que nós temos esse espaço aqui no Teacher Drone, trazendo pelo menos uma pessoa por mês, para nos fazer refletir e fazer alguma mudança, porque do jeito que está aí, não vai, professor. A gente recebe alunos do ensino superior analfabetos, e ninguém está preocupado. O reitor fala para a gente assim, ó, estão pagando, passa. Poxa, passa. E qual a minha responsabilidade? Como é que fica a minha moral em frente a isso? Né? Que profissional que eu estou preparando para o mundo? E que pessoa que eu estou preparando para ela mesma? Existe uma reflexão no país todo sobre corrupção, sobre ética e sobre moral. A gente critica muito a política, o governo, mas e nós aqui no nosso dia a dia? Como é que está a minha ética comigo mesmo, professor? É isso aí. É também a gente sentir que estamos contribuindo para melhorar e não para piorar já um país que está tão complicado. Fazer um trabalho digno, um trabalho interessante, que é para os demais, mas também para nós mesmos, para a gente ter uma qualidade de vida, sentir-nos mais assim, realizados. Eu considero que você talvez não dê conta de todo um programa, não faça tudo, mas você trabalhou o principal, trabalhou o essencial, você colocou questões, você problematizou, você deu pistas para os alunos. O que falta, eles podem procurar, podem ler, podem complementar. Você fez o essencial, que é motivá-los, é trazer algumas ideias, é discutir com eles, trazer algumas experiências, fazê-los avançar. O restante eles podem fazer, ler, mínimo já sabem, então eles leiam, dá pistas e acabou, e tudo isso vai trazer muita mais alegria para vocês e para eles. A gente sabe que faltam muitas coisas, mas o nosso trabalho pode ser muito mais interessante dentro desta perspectiva ativa, dentro dessa perspectiva 360 graus, então essa visão de 3.0 também de mobilidade, de trabalhar com projeto de vida, de envolver com situações reais, e olho no olho, seja virtual, mas trazer todo esse encantamento também, toda essa energia para a relação pedagógica, sabe? Tudo isso que nós estamos colocando aqui, com uma forma bem clara, bem direta, o aluno também tem que perceber, quando está com você, dizer, caramba, vale a pena estar com tal professor, porque eu aprendo, ele me traz novas perspectivas que sozinho eu não conseguiria descobrir. Então, o que eu desejo para vocês, contem comigo, vocês têm assim, um pouco meu blog lá na USP, enfim, qualquer coisa, aí vocês têm um e-mail, moran10@gmail.com, se vocês querem conversar comigo, e continuamos conectados nesse mundo e sempre aprendendo juntos. Muito obrigado, viu, João, pela oportunidade.
Professor, nós é que agradecemos. Eu só queria dizer que o Luiz, né, o Carlos Rodrigues, a professora Bianca também, que nos contribui muito com robótica, todos eles estão muito gratos pela reflexão que o senhor gerou, pela essa oportunidade que o senhor criou para a gente. Eu também agradeço em nome de todos os professores, em nome do Teacher Drone, agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, e é isso. De novo, me reforça o pensamento, professor, sozinho nós não somos nada, nós somos uma grande rede de aprendizado, e quanto mais queremos aprender, mais aberto nos tornamos. E desejo ao senhor uma ótima noite, muito obrigado, e convido o senhor a voltar uma outra vez, professor. Tá bom, João, voltarei, enfim, um grande abraço para cada um. Tchau. Tchau. Marta, boa noite. Boa noite, Marta, muito obrigado por estar aqui. E a todos vocês que ficaram conosco, até o próximo encontro, né? Nós temos já um outro profissional para vir, no dia 16 de março, e vamos continuar com esse aprendizado. E vamos disponibilizar logo em seguida esse vídeo para vocês, para quem não teve chance de acompanhar. E, professor, fique um pouquinho mais, que eu vou pegar os dados do senhor, e a gente vai colocar o seu blog, os seus dados, para que quem quiser entrar em contato com o senhor tenha essa possibilidade. Gente, muito obrigado, uma boa noite a todos, e um ótimo final de semana. Tchau. Tchau.